E aí, pessoal, vamos conversar um pouco hoje sobre o filme Dunkirk, né, o filme do Christopher Nolan, que conta a história da Batalha de Dunkerque, na França, uma das principais batalhas da Segunda Guerra Mundial. É bem no começo da Segunda Guerra, durou de 25 de maio a 4 de junho de 1940, e a situação era a seguinte: os nazistas tinham invadido a França e encurralaram as tropas aliadas, naquela época ingleses, canadenses e franceses, ali na praia de Dunkerque, e eles, enfim, sem ter como combater os nazistas, tiveram que organizar uma retirada. Os nazistas ficaram fazendo ataques aéreos à praia, que tinham centenas de milhares de soldados, e esses soldados não tinham como se defender, tinham que esperar uma retirada que era muito difícil, porque a praia era muito rasa e os navios não conseguiam chegar, a não ser em um ponto. Então era uma retirada demorada, por isso que demorou tantos dias. O filme conta, a partir daí, 3 histórias que dizem respeito a essa batalha. Antes de falar delas, a gente vai situar Dunkerque aí na tradição dos filmes de Segunda Guerra, né, que já vem desde a própria Segunda Guerra. Né? Enquanto ela estava em andamento, o cinema, Hollywood principalmente, fazia filmes que a gente pode dizer que eram de esforço de guerra. Né? Os soldados e também as pessoas que não foram para as linhas de combate, mas ficavam em casa, tinham todos os personagens tinham um sentimento de que da missão a ser cumprida, né, que era preciso derrotar o nazismo, enfim, a luta pelo mundo livre. Então, todos os personagens tinham sempre esse sentimento de que era preciso colaborar, era preciso contribuir com a luta de alguma maneira, em casa ou no fronte. Depois que a Segunda Guerra acabou, e algumas décadas depois, principalmente nos anos 60, sobressaiu-se assim, um tipo de filme que eram dos heróis profissionais. Você tinha soldados que tinham missões a cumprir e que cumpriam com aquele rigor profissional. E aí você tem filmes como Os 12 Condenados, você tem filmes como Os Cães de Navarone, que tinham essa Fugindo do Inferno, que tinham esse viés. E nos anos 90, de lá para cá, 80 um pouco, mas principalmente dos anos 90, você tem filmes que colocavam a Segunda Guerra como todas as outras, o horror da guerra para o homem comum, né? Assim, não importa o dever, a Segunda Guerra é uma das guerras que mais você pode dizer que tinha um lado certo e um lado errado, né? Afinal, o nazismo é o lado errado, com certeza. Mas mesmo assim, é o horror da guerra, a destruição que ela causa na alma do homem, que acaba sobressaindo. E aí você tem filmes como O Resgate do Soldado Ryan, ou Além da Linha Vermelha, por exemplo, né? Dunkerque tem um pouco desses três estilos, vamos dizer assim, dessas 3 temáticas, porque é dividido em 3 histórias. Você tem o Molly, que é a história dos soldados que estão ali na praia, focado principalmente num deles, esse é o que está mais próximo dessa linha mais moderna, vamos dizer assim, né, do horror da guerra, né? Soldados estão lá e eles não têm nem como combater os nazistas, né? Eles são um alvo, simplesmente, é um tiro ao alvo. Os aviões nazistas passam pela praia atirando e você não tem nem como se defender, é só rezar para não ser acertado. Nisso você tem um soldado jovem, inexperiente, que a única coisa que ele pensa é sair dali de qualquer maneira, sem qualquer grande pensamento de heroísmo. Ele quer, enfim, furar a fila, ele quer fingir que é outra pessoa, ele quer entrar escondido num navio e quer apenas voltar para casa. Essa é a primeira linha. A segunda linha é o barco, né? Aí você tem uma coisa meio como um esforço de guerra da época da Segunda Guerra mesmo, né? Uma família que, quando a Inglaterra convoca vários barcos pesqueiros a cruzarem o Canal da Mancha para ajudarem no resgate lá na França, essa família, quer dizer, o pai, o filho e um jovem empregado, pegam o seu navio e vão também sozinhos, né? Eles, imbuídos dessa missão a cumprir, né? Eles não são profissionais, eles não são soldados, mas eles querem ajudar de alguma forma. E você tem a história dos aviões, que tem o Tom Hardy como um deles, 2 aviões que vão cruzando ali o canal para dar o apoio aéreo à retirada de Dunkerque. E aí você tem coisa como mais ligada aos heróis profissionais, né? São soldados, aviadores que têm uma missão a cumprir e vão cumprindo da maneira mais profissional possível mesmo. Então você tem esses 3 pontos. Uma coisa interessante é que essas 3 histórias são contadas com durações diferentes.
não durações no tempo físico do filme, vamos dizer assim. O Molly, por exemplo, que é a história da praia, ela dura uma semana. O barco dura um dia. E o avião dura uma hora. Só que essas três histórias, embora tenham durações diferentes, elas são entrecortadas e acabam meio que parecendo ter a mesma duração no filme. Mas elas, na verdade, são... De vez em quando a história volta um pouco para mostrar alguma coisa que já aconteceu por um outro ângulo, porque ela vai saltando de uma história para outra, e essas histórias vão confluindo no fim para contar o mesmo desenlace da Batalha de Dunkerque. Outro ponto que o filme tem chamado muita atenção é a questão da música, a trilha sonora do Hans Zimmer, que é um colaborador habitual do Christopher Nolan. O Hans Zimmer e o Nolan desenvolveram uma trilha que perpassa o filme inteiro, né? Ela fica com um tom de fundo que vai levando o filme todo. O filme praticamente não tem nenhum momento de silêncio, né? Talvez seja um certo exagero do diretor e do músico de construir essa pista sonora assim contínua do filme, mas eles têm uma ideia a cumprir, né? Essa trilha vai numa ascendente assim até chegar no final, e aí ela cresce muito naquele momento até meio clichê heróico lá em que os barcos chegam à praia de Dunkerque. Então ela tem essa explosão da trilha assim. Existe um momento de silêncio no filme que é eloquente pelo silêncio que tem, que é no fim, quando existe o discurso de Churchill, né? O primeiro-ministro inglês faz um discurso para frente, um discurso, vamos lutar nas praias, vamos lutar nos campos, um discurso para levantar o moral dos ingleses depois de uma derrota lá em Dunkerque. E depois desse discurso, que é lido pelo soldado que é o menos heróico ali nessa história toda, a voz dele é que lê esse discurso de Churchill, o que já é um pouco irônico, né? E no fim você tem um plano muito eloquente em que o soldado olha assim, meio desesperançado depois de ler esse discurso, meio não acreditando muito naquilo, e aí você tem um silêncio. Enfim, quer dizer, no fim das contas, o uso da música contínua e o silêncio no fim, eles constroem uma narrativa também bastante eloquente no filme, né? O Dunkirk tem sido elogiado aí no mundo inteiro. Certamente é um grande filme sobre a Segunda Guerra, e eu acho que ele vai acabar sendo incluído aí futuramente entre os filmes que tratam, enfim, com bastante dramaticidade do conflito, até porque é um evento da Segunda Guerra que é pouco contada, até por ser uma derrota, que é a Batalha de Dunkerque. Tá certo? A gente então depois volta a conversar mais sobre cinema em outros vídeos aqui no corridaparaíba.com.br. Até lá!